Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou Luiz Amaro, sou casado com Orleusa e temos 2 filhos. A Luísa, que já é casada também, e o Lucas. Nós trabalhamos aqui no Brasil. Eu fui pastor aqui. Ajudamos a fundar uma missão e um projeto. Não sei se todos conhecem o Vale da Bênção. Nós fomos fundadores daquele projeto e também eu trabalhei em São Caetano, na Vila Gerte, como pastor, e por 2 anos, e depois nós fomos para a China. A nossa história começou em 1978, quando eu li a biografia do Hudson Taylor, e fiquei impressionado com o campo, né, o povo chinês. E desde aquela época, então, eu venho falando que Deus tem um peso no meu coração sobre o povo chinês. Em 89, nós fomos para os Estados Unidos, ficamos 1 ano, e depois, então, seguimos em 90, bem no início, chegamos em Taiwan. O nosso desejo sempre foi ir para a China continental, mas era proibido. Então, nós fomos para Taiwan, Formosa, e ficamos lá 12 anos, plantamos uma igreja, desenvolvemos um trabalho com os universitários, um programa de liderança, ficamos 13 anos ali, e depois voltamos para o Brasil por 3 meses, fomos para os Estados Unidos, ficamos lá 10 anos. Eu trabalhei ali como pastor de uma organização batista que cuida dos pastores brasileiros, e depois, então, fui trabalhar numa igreja em Miami, uma igreja muito inovadora, que nos últimos 10 anos trocou o nome 3 vezes, com o objetivo de inovar. E eu trabalhei com o Ministério Brasileiros. E então, há 2 anos atrás, nós nos juntamos à CEPAL e decidimos retornar à China. Estamos na China, em Xangai, onde a gente mora, há cerca de 1 ano e 8 meses. E nesse domingo passado, então, fez 1 ano a nossa igreja, que nós iniciamos na nossa casa, fez 1 ano de vida. Eu não estava lá, já estava aqui. E eu fico feliz em poder estar com vocês aqui nesta manhã e a gente discutir um assunto que é muito importante para todos nós. E eu espero poder compartilhar com vocês alguns princípios e também testemunhar do que Deus está fazendo no mundo, particularmente na China. Bom, acho que isso aqui não vai trabalhar, não. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de deixar com vocês um encorajamento, deixá-los motivados a pensar diferente, a pensar um pouco diferente. A Orleusa, minha esposa, ela que está sendo a monitora, ela está lá fora, eventualmente vocês terão a chance também de conhecer. Tá bom? Estou feliz que nós temos algumas pessoas que caminham conosco já há um bom tempo. Pastor Samuel, que é pastor em Washington, D.C., a gente tem tido o privilégio de desfrutar da amizade dele, e também a igreja dele é uma das igrejas que investem na nossa vida. O Armando, o pastor Armando também, que foi nosso aluno lá nos Estados Unidos e mudou, está em Recife, e ele também nos ajuda. Ele é um gênio na área de computação, tendo ele do lado, a gente não precisa fazer mais nada. E ele também está conosco, e de tal maneira que eu quero vender esses 2, que vocês podem consultá-los também, sobre essa questão de pensar diferente, porque eles estão envolvidos nisso. Eu particularmente acredito que Deus usa pessoas. Nós temos uma ideia de que Deus usa organização, dinheiro. Eu nunca vi Deus usar dinheiro. Eu estou na China, levei um pouco de dólar, mas nunca vi nenhum dólar pregando, ou mesmo aqui no Brasil. Mas vi pessoas. Eu creio que Deus usa pessoas. E o que Deus usa na pessoa? A vocação que ela tem. Então nós vamos trabalhar no sentido de que Deus usa pessoas e Deus usa vocação. E é nessa linha que a gente vai estar trabalhando. Então, nós que temos a responsabilidade, como igreja cristã, evangelizar o mundo, nós temos que pensar como Deus quer. Eu creio que é nossa responsabilidade, como igreja, como povo de Deus, evangelizar o mundo. Aliás, é esta a razão pela qual Jesus ainda não voltou e pela qual você ainda não morreu. Esta é a razão pela qual você nasceu. Você está dentro da história.
eu me lembro de ter ido falar bons anos atrás numa conferência aqui, e estava todo mundo falando, volta Jesus, eu ia pregar. E eu falei, Jesus não pode voltar, isso faz mais de 10 anos. Porque o plano de Deus, e segundo o que a Bíblia diz, é que a vontade de Deus é que todos os homens venham a ser salvos. E que tenham o conhecimento dele. E esta é uma tarefa que Deus passou à igreja, que é a evangelização do mundo, de alcançar o mundo. E isso tem sido 2000 anos de igreja, que tem havido essa luta da igreja entender e se responsabilizar. Então é tarefa, é papel nosso. Deus conta conosco no sentido de alcançar as pessoas. E aí, então, a nossa proposta é que Deus usa a nossa vocação. E o nosso tema, então, são acessos criativos. Como? Utilizando habilidades criativas, profissionais, para produzir um impacto espiritual no continente asiático. Esse é o nosso propósito como missionários. De Deus usar nossas habilidades, não é, profissionais, para alcançar ou trazer um impacto na Ásia. Como eu falei, eu queria ir como missionário para a China, mas se eu chegar e me apresentar como pastor ou missionário, na hora já é rejeitado. Mas, como um profissional, com habilidade profissional, nós podemos ir não só à China, mas países considerados fechados, como os países muçulmanos que não recebem missionários. E a China continental, ela está fechada, e ela é um país fechado. A nossa responsabilidade seria de alcançar o povo chinês. E eu quero que você tenha esta ideia em mente. Utilizar habilidades criativas e profissionais para produzir um impacto no continente asiático. Como eu entendo que é nossa tarefa e nossa responsabilidade evangelizar o mundo e o problema é nós que temos que arrumar os meios, a maneira. Então nós temos que ser criativos. E a nossa palestra está com esse tema, de desenvolvermos um acesso criativo para irmos a uma nação, um país fechado e compartilhar Jesus ali. É difícil, é complicado às vezes, mas exige a nossa responsabilidade e a nossa participação. Eu quero desafiar você a pensar criativamente. Quando eu fui para a China em 90, os primeiros 2 anos nós ficamos estudando a língua, 3 anos. Em 95, nós estávamos já com uma capacitação da linguagem, e eu fui convidado para ir a uma viagem à China continental. Naquela reunião havia o ministro de esportes da China. Eu fui apresentado por um diretor da Nike como um brasileiro, que eu fui jogador profissional. Foi aí que eu me converti na época, em 77, e eu tenho eu sou treinador de futebol, e eu tenho toda essa paixão pelo futebol, é minha habilidade, até hoje eu jogo futebol, e nos últimos 3 anos, quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive a bênção de ser pastor do Zinho, que o pessoal chama de enceradeira, e nós jogávamos futebol, e os amigos do Zinho que iam jogar futebol, o Romário, o Júnior Baiano e outros da turma dele que iam sempre para Miami fazer futebol. Mas eu vou chamar o pastor gordo, pesado. Aí eu comecei a jogar. Gente, vocês precisam ver, o pessoal estava admirado. Espera aí, é você que é o profissional? O que eu estou tentando ressaltar aqui é a vocação e a habilidade. É algo que eu sei fazer, aprendi a fazer, e é como andar de bicicleta, nossas habilidades. A gente nunca esquece. Não é a mesma coisa, por uns 10 minutos dá para correr, depois aí já não dá mais. Mas a habilidade, a vocação continua. Eu quero enfatizar isso. Deus usa a nossa vocação. E nós temos que pensar criativamente para podermos buscar os resultados esperados da nossa missão. E pensar criativamente é assim. Naquela reunião na China, o ministro de esporte falou, você pode trazer um time do Brasil? Nós queremos desenvolver o futebol na China. E aí nós começamos, então, foi aí que nasceu o Projeto Gol, que é um projeto de esportes até hoje da Junta Batista. E numa das reuniões, para convencer o pessoal, missionário da Junta de Missões Batista Mundial, agora está mexendo com futebol, levando jogador, levamos um time inteirinho de jogador cristão, em 96, foi o primeiro time que viajou dentro da China e testemunhando. O impacto foi muito grande, eu fiquei animadíssimo. Foi aí que nós desenhamos o Projeto Gol. Mas me chamaram aqui na Junta e para fazer uma
Uma apresentação. Que negócio é esse? Você é missionário, nós estamos esperando você ir lá plantar a igreja, né? Etc. E mostre para nós, demonstre para nós uma base bíblica para você estar fazendo isso, e Deus vai usar isso. Parece que está usando, mas nós precisamos de uma base bíblica. E aí tem o texto que Deus me deu naquela altura, que é Marcos 2, que aconteceu exatamente em Cafarnaum, no momento em que Jesus está no início do ministério dele, a noroeste lá da Palestina. Ele está em Cafarnaum, que é uma cidade grande, comercial, muito forte. E Jesus vai para uma casa, e aquela casa enche de gente. Se você quiser, o texto está aí, a gente pode ler. Mas naquela casa estava tão lotada, e havia um sujeito paralítico, impotente, que precisava ver Jesus, mas paralítico, a casa cheia. E aí nós temos então alguém que tem uma visão, que percebe a situação, e reúne mais 3 pessoas, me parece que são 4, e eles então desenvolvem um trabalho, e eles vão levar o paralítico até Jesus. Só que a porta está lotada, pela janela, lotado, não tinha como chegar ou penetrar naquela casa. E aí aqueles 4 homens certamente trabalharam. É esse texto que a gente vai trabalhar um pouquinho, porque existem princípios de criatividade nesse texto, de como nós podemos ser criativos e pensar diferente. Eles então se reúnem, você conhece a história, pegam aquele homem impotente, chegam na casa, fazem um buraco no telhado, tá certo? E passam aquele paralítico pelo telhado, e aquele homem chega então onde Jesus está, e aí Jesus abençoa aquele homem. Então a minha base foi para acesso criativo, é esse texto. Você chega numa casa, por onde é que todo mundo entra? Pela porta. Pode ser que pela porta não dá para entrar, então uma janela. Mas os caras tiveram a coragem, a ousadia de ir pelo telhado e fazer um buraco no telhado. Imagina a inconveniência. Então esse texto, essa questão de ser criativo e pensar diferente, não é uma ideia nova, é bíblica. E lembre-se uma coisa: Deus é criador. Deus é criador. Isaías diz que Deus falando para o povo de Israel: eis que vou fazer uma coisa nova entre vocês. Nós não estamos acostumados a pensar criativamente ou a mudar. A gente não gosta de mudança, não é? O único que gosta de mudança são bebês quando fazem cocô. Eles querem trocar a fralda, porque incomoda. Mas, de um modo geral, a gente não gosta de mudanças. Pensar criativamente, a gente vai ter que aprender a mudar e a conviver com o diferente. Nós somos muito, muito conservadores. Muito, muito conservadores. E nós gostamos da zona de conforto. Nós sempre fizemos assim: para entrar na casa, pela porta, não por um buraco no telhado. O telhado não serve para isso. Nesse texto, então, tem alguns princípios que a gente vai falar. Primeiro, é a necessidade. Você não consegue criar se você não contempla a necessidade. A mãe da criação é a necessidade. Você tem que saber qual é a necessidade. Nós entendemos que criatividade é uma resposta, é uma solução a um problema dado, a uma necessidade. Então, por exemplo, ser criativo hoje, um médico criativo, nós temos o problema da AIDS, que é um problema mundial, certo? O que é ser criativo como médico ou como cientista? É você inventar um remédio que cure a AIDS. Se você conseguir responder a essa necessidade, você foi criativo. Porque nós temos em mente que ser criativo é fazer coisas diferentes, não é? Assim, meia diferente, meia exótica, mas não é isso. Não pense, quando nós estamos falando em criatividade, é só fazer diferente, mas é buscar uma resposta à necessidade. Havia ali uma necessidade, havia um homem impotente que por si só não poderia chegar onde Jesus estava. Aqueles homens, eles contemplaram a necessidade, eles viram a necessidade. E como cristão hoje, diante da tarefa que nós temos, a gente olha para o mundo ainda não foi alcançado. Pelo menos 18% da população mundial não foi alcançada ainda. Há uma grande necessidade. Deus quer salvar pessoas, essa é a necessidade. Porque as pessoas estão perdidas, esta é a necessidade. E aí, eu e você temos que contemplar a necessidade. Por isso nós temos que estar atento.
você descobre necessidade perguntando, observando, lendo, participando num congresso desse, pegando informações. Isso me lembra Neemias, capítulo 1, quando um dos seus irmãos e outros lá de Judá vieram na Babilônia e voltaram de Jerusalém, e eles passaram um relatório. Se você vê o capítulo 1 de Neemias ali, Neemias, ele pergunta: como é que está lá Jerusalém? Aí o pessoal: os muros estão caídos, as casas queimadas, o pessoal, olha, a cidade santa está totalmente destruída. Se você ler o texto, essa informação que bate no coração de Neemias é uma grande necessidade que é aberta. Aí Neemias se entristece e ele vai orar e vai considerar aquilo, e Deus põe um peso no coração dele. Nasce uma visão: eu vou restaurar os muros, eu vou para Jerusalém e eu vou executar um trabalho. Ele percebeu a necessidade. Visão nasce quando você vislumbra, quando você percebe a necessidade. Quando a necessidade foi tão forte, tão profunda, que entristeceu Neemias. Então, esses homens viram um cara impotente. É assim que está o mundo hoje, impotente. O povo chinês é impotente espiritualmente. Eles estão naquela condição do eunuco, que estava voltando para casa, e ele disse: eu tenho a Bíblia, mas eu não entendo. Então, é assim o mundo. Tem a Bíblia, mas eles não sabem sobre Deus. É papel do cristão hoje traduzir a Bíblia, interpretar a Bíblia e comunicar ao mundo, porque é uma necessidade fundamental de todas as gerações. Então, necessidade é um princípio da criatividade. O outro é a responsabilidade. Há uma necessidade, não é? Há uma necessidade. Eu posso contemplar a necessidade, mas você tem que se responsabilizar por aquela necessidade. Foi o que Neemias fez. Eu vou fazer isso. Então, a pergunta que você deve fazer para você, hoje, aqui, agora, é: o que eu posso fazer à necessidade que Deus está me mostrando? Existem muitas necessidades. Qual é a que Deus está mostrando particularmente? Para Neemias, Deus mostrou Jerusalém caída, precisamos ser restaurados. Para Moisés, Deus mostrou um povo no Egito que precisava ser liberto. Para Paulo, ele mostrou os gentios. Para Jesus, Deus mostrou o mundo que precisava ser salvo. Essa foi uma necessidade, e Jesus respondeu a isso. Então, o que você pode fazer? Para nós, Deus colocou o povo chinês no nosso coração. Então, necessidade, responsabilidade, com a pergunta: o que eu posso fazer? É um problema dado. E diante do problema, o Steve Covey, ele fala da palavra da proatividade. Porque diante de problema, nós podemos ser apenas reativos. Bom, problema tem, nunca vai ser resolvido. Nós temos 2000 anos de igreja. Algumas gerações evangelizaram, outras não. Como é a nossa reação diante do problema? Nós precisamos ser proativos. Você sabe o que é ser proativo? Há um livro, Em Busca do Sentido, não é? Viktor Frankl, ele que criou essa palavra proativo. Lembra que ele estava no campo de concentração e ele olhou para as pessoas e muita gente morrendo. E tinha uns que acordavam de dia, pareciam que estavam no paraíso, apesar de estar no campo de concentração. Estavam servindo. Todos os dias eles estavam animados, não comiam, compartilhavam a sua comida quando tinha para o mais fraco, e não morriam. E aqueles que estavam até com medo, descansando mais, morriam logo. Ele percebeu a proatividade, que é uma resposta que você tem entre o problema e a sua reação. É uma escolha que você faz. E eu penso que aqui também é um princípio de criatividade. Nós temos diversos problemas. Qual será a nossa reação? Se eu tomar uma atitude negativa, acabou, o problema vai continuar. Mas se eu reagir positivamente, pensando proativamente, escolhendo uma saída e propondo uma solução, buscando alternativas. Aliás, é um livro que eu recomendo para você, do Steve Covey, A Terceira Alternativa, que é exatamente isso. Todo problema tem uma solução, uma terceira alternativa que seria uma saída. E isso é importante. E é isso que a gente vê nos discípulos. Eles tinham um problema: olha, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela. Qual foi a terceira alternativa que eles concluíram? Gente, vamos fazer um buraco no telhado. Mas é estranho, mas é a saída. Isso é ser proativo. Eu penso que eles
em time ali discutindo, devia ter algum engenheiro ali, que ele falou, olha, sabe o quê? Não dá pela porta, não dá pela janela, mas essa casa, esse tipo de casa, dá para a gente fazer um buraco bem... Você vê a sinergia, a proatividade. Nós não vamos desistir. E é esta tarefa, a proposta nesses dias, em termos de uma igreja irresistível. O Evangelho é irresistível. E se nós estamos comprometidos com o Evangelho, a gente tem que buscar alternativa. Paulo foi extremamente pragmático com relação à evangelização do mundo. Ele dizia, eu uso qualquer meio. Eu corto careca, eu faço qualquer coisa. Mas o Evangelho precisa ser pregado. Nós temos que ganhar essa consciência. Isso é uma responsabilidade. Paulo dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Paulo tinha essa consciência de que pregar o Evangelho é algo sério, é uma ordem de Jesus, Mateus 28, e todo o Novo Testamento a gente vê isso. Ide por todo mundo pregar o Evangelho, fazei discípulos em todas as nações, é uma ordem, é um imperativo. Nós não temos opções, não há escolha. Você vai ver aqui daqui a pouco uma chinesinha que nós batizamos. Eu perguntei para ela, você está disposta? Ela foi comunista e ela obedecia o partido. E no treinamento ela me perguntou, e agora o que eu faço? Olha, Jesus é teu Senhor agora. Agora você não vai mais obedecer o que o partido fala. Você vai obedecer o que Jesus fala. Você quer que Jesus seja o teu Senhor, o teu dono, aquele que você... Ah, sim, amém, 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 amém. Ok. Então nós temos que pensar que é problema nosso e que é responsabilidade nossa. Porque o objetivo qual é? Levar pessoas a Cristo. Essa é a nossa tarefa. Isso é ser missional. E nós não podemos perder de mente uma eficiência, que é uma resposta de sucesso à necessidade. Tá bom? Não adianta eu ter um método criativo muito bonito, não é? Mas que não é eficiente. Por que não é eficiente? Porque não respondeu ao objetivo que está proposto. Qual é a nossa tarefa como missionários? Levar pessoas a Cristo e que elas sejam agregadas à família de Deus através do ensino da Bíblia e do batismo. Qualquer método que a gente crie que não alcance, que não seja eficiente a ponto de ensinar a pessoa e batizá-la e levá-la a um compromisso com Deus, não serve. Isso não é bom. Esse método precisa ser repensado. Quando a gente olha a igreja primitiva, os primeiros 300 anos, a igreja primitiva fez uma evangelização relacional. Era um a um, boca a boca, e em poucos anos, não é, de 11 ou 12 discípulos, 70, 120, 500, não é? Nos primeiros anos depois de Cristo, eles já tinham alcançado a casa de milhões. O próprio relato, não é, a observação que se fez da presença dos cristãos primitivos, eles transtornaram o mundo, eles estão pondo o mundo de ponta cabeça. Olha o impacto, não é? E o nível de compromisso. Você pega, por exemplo, depois do Pentecostes, o próprio Filipe, para onde ele vai de cidade em cidade, diz o texto lá, Atos 8, que ele ia pregando, espalhando a palavra. Então, do ano 300, a gente vê uma evangelização muito, muito forte, relacional. Mas, a partir do ano 350, quando a igreja é instituída, a gente já tem um método diferente de evangelização. Então, mais autoritativo, porque vem a herança de Roma, né? Eles pensam que ainda estão governando. E toda a estrutura da igreja instituída é baseada, então, no sistema romano, não é? Por isso que tem a hierarquia, etc. Mas a igreja se tornou muito autoritativa na evangelização, ou seja, eles iam para uma outra cultura que tinha aquela mentalidade de colonizar, eles forçavam, era obrigado, ou se converte, né? Ou aceita o cristianismo, ou você morre, ou fica fora totalmente, excluído. E funcionou. Nós temos aí, por exemplo, as cruzadas, não é? Que é o quê? Uma evangelização à força. Depois nós temos
o método apologético, mais maneiro, que é de explicar o que é a Bíblia, mais apologético. O outro método que aparece é o saturacional, que os evangélicos embarcaram nessa. Então vamos criar folheto, literatura, rádio, vamos começar a saturar, o negócio é saturar, informar de tudo. 4 leis espirituais, todo tipo de evangelização, todo tipo de literatura e material que a gente pudesse saturar. Qualquer veículo que produzisse saturação, a gente fez isso, ok? Por último, contemporaneamente falando, nós temos o método mercantil. Deus à venda. A revista Christianity Today, Cristianismo Hoje, tem um artigo lá que Deus está sendo vendido. É um método mercantil, né, de se evangelizar hoje. Isso está criando um caos. Esse artigo fala de Deus à venda. Não é? Então, a pessoa hoje, você vai para a igreja, e antes de qualquer coisa, a pessoa fala, olha, se você der 2.000, né, vai ter um carro. Deus vai te dar o carro. Deus virou agora um tipo de um buffet, né? Onde você vai, escolhe o que você quer à vontade. Uma churrascaria, né? Deus está à venda. Você pode ver que dificilmente em qualquer culto, existe até umas igrejas que têm a prática de forçar o líder a que ele levante dinheiro mesmo obrigatoriamente, participe. É muito mercantil a maneira de evangelizar hoje. E tem gente vendendo casa, vendendo carro, porque eu quero a bênção de Deus. Mas nós estamos nesse aspecto, então há um certo caos. A pergunta é, qual é a necessidade hoje nesse caos? Como evangelizar? Como ser criativo hoje? Como eu posso fazer a diferença em que eu estou garantido que eu estou pregando o evangelho na sua pureza do que ele é, e eu posso então partilhar com certeza. Uma rápida observação em história de missões, porque missões está sempre comprometido com esse aspecto. Missões modernas, a gente conhece o pai das missões modernas, que foi o William Carey. Ele foi um sujeito que era um vocacionado, ele era um fabricante de sapato na Inglaterra, e ele ouvia falar da Índia, das necessidades. Então ele se colocou à disposição das juntas, né, e foi para a Índia. E lá ele evangelizou, traduziu a Bíblia, plantou igrejas, e é bem interessante. E o método dele, se você estudar melhor, ele já usava a sua própria profissão para servir, porque ele mexia com sapatos, e isso foi abrindo as portas, usando o quê? As suas habilidades profissionais. As habilidades profissionais. Nós temos também um segundo movimento, Hudson Taylor. Hudson Taylor, com 19 anos, estava fazendo medicina, e ele deixou a Inglaterra e foi para a China como missionário. Chegando lá em Xangai, ele viu o pessoal tomando chazinho daqui e de lá, mas eu sou médico. E ele então dispôs as suas habilidades profissionais como médico, e só o Hudson Taylor, no seu tempo, recrutou mais de 2.000 missionários, plantou mais de 500 hospitais, plantou milhares de igrejas, usando as suas habilidades profissionais como médico. Então, essa ideia de usar as habilidades profissionais não é uma coisa nova. Jesus já escolheu pescadores que usavam as habilidades deles para pregar. Lembra disso? Um terceiro momento é Carlos Studi, que foi também um britânico, um esportista, jogador de cricket, que foi para a China, recrutado até pelo Hudson Taylor, ou influenciado pela sua missão, mas ele foi para a África. E lá também ele utilizou suas habilidades profissionais para evangelizar. Bem, eu estou fazendo esses comentários para trazer à tona, para você ir aclareando, porque história do evangelismo exige um estudo muito grande, mas é bom a gente ver como é que nos 300 anos era uma evangelização relacional, um a um, mais boca a boca, etc. Depois nós temos as missões modernas, que em 1700 por aí inicia esse movimento de que nós precisamos evangelizar, não levar as pessoas para a igreja, como foi um costume na Europa e no próprio Estados Unidos. E para ser um obreiro nesse sistema, nós teríamos que fazer uma avaliação da pessoa, se ela é vocacionada ou não. Então, para essa pergunta, ser vocacionado ou não, era baseado em regras e normas da igreja vigente.
se ele fala bem, se ele é carismático, se ele sabe lidar com o povo. Opa, ele é vocacionado. Então ele ia para um seminário, passava um tempo, algum estágio, depois ele assumiria. E a gente está notando que esse teve um papel na história desses vocacionados. Numa evolução, quando se inicia esse movimento de evangelização do mundo, e a igreja cristã, não só americana, europeia, mas latino-americana, africana, começa a perceber que precisa evangelizar o mundo, e existem alguns, eles então criaram os missionários de carreira, recruta alguém para ir para outra cultura. Eu fui um missionário de carreira, assim, recrutado para ir para uma outra nação. O outro aspecto é fazedor de tendas, porque existem os países fechados, em que o missionário de carreira não pode entrar, então vamos fazer tendas, que há pouco tempo, esse é um movimento muito forte, que seria um profissional que tem as suas habilidades, e ele arruma um emprego numa outra cultura, e ali ele vai trabalhar, e quando dá tempo ele evangeliza. Só que se observou que o fazedor de tenda, ele ia para lá, trabalhava, e em termos de eficiência da evangelização do lugar onde ele estava, não temos uma história de grande sucesso, mesmo brasileiros, europeus e americanos. Nasceu então, no decorrer desses últimos 10 anos, os bivocacionados. Quem são eles? Eles são diferentes do fazedor de tenda. É uma pessoa que tem habilidade profissional, mas ele usa essa habilidade intencionalmente para evangelizar. Ele não é um fazedor de tenda, que vai para lá, para um trabalho, arruma um emprego, e quando dá, ele evangeliza. O bivocacionado, ele vai intencionalmente para evangelizar. Ele vai para uma outra cultura, usar as habilidades dele para evangelizar. Não é se der tempo. A prioridade dele é evangelizar e plantar uma igreja. Nós começamos a fazer isso em 1996. Como nós começamos a perceber que na China o esporte poderia ser uma plataforma usada para levar missionários, eu comecei a recrutar esportistas, que são os atletas. Então nós viemos para o Brasil, tive uma reunião com uma agência que trabalha com atletas aqui, e eu sentei com ele que eu queria mais atletas para a China. E aí ele falou: olha, Luiz Amaro, é muito bom o seu plano, mas a nossa organização existe para pastorear atletas, não para usá-los. Eu falei: então não dá para a gente trabalhar, porque eu quero usar os atletas, que eles têm habilidades. Nós levamos um atleta em 96, que ficou na China, ele era aqui do ABC Paulista, em São Paulo, e ele era um centroavante. Cada vez que ele fazia gol, ele ajoelhava e punha as mãos para cima, e aí eu ouvia o comentarista da televisão dizendo: Tadzai Gansie Yesu, Tadzai Jimbai Xandi, falando: olha, ele está louvando a Deus, a Jesus, porque ele fez o gol, e ele comemora falando glória a Deus. Agora, isso na televisão chinesa, num país comunista, com milhões de pessoas assistindo. Falei: nós temos que usar esses atletas. Então nós começamos a trazer atletas cristãos, e esse mesmo atleta começou um grupo no clube dele, com 8 jogadores que se converteram. Então, usar as habilidades, o esportista. Foi assim que nasceu o Projeto Gol. O que é o Projeto Gol? É uma plataforma que usa o esporte para ir a países fechados e testemunhar de Jesus. Então, são os bivocacionados. Ele trabalha, ele ganha dinheiro, mas a ideia, a prioridade dele lá é evangelizar. O nosso time em Xangai, eu vou mostrar daqui a pouco, tem médicos. São médicos, ótimos médicos, excelentes médicos, que foram para a China, estão parte do nosso time, e lá eles trabalham, eles ganham dinheiro, mas diariamente eles estão evangelizando. Eles têm livros, têm literaturas, e ainda eles organizam pequenos grupos na casa e convidam os pacientes para vir. E nós temos um médico na nossa comunidade, que é uma pessoa que provavelmente vai ser o pastor da igreja que nós começamos. Ele é um médico extremamente bom, formado nos Estados Unidos, é um chinês brasileiro, que era professor numa universidade de medicina na Califórnia, em San Diego, e ele está lá porque ele é um bivocacionado. Ele podia estar nos Estados Unidos, mas não, eu quero evangelizar. Ele tem um grupo na casa dele de chineses, de profissionais, e ele está compartilhando. Bom, pegou a ideia? Usar as habilidades para alcançar e trazer um impacto espiritual. A vocação que você tem. Nós começamos, quando retornamos para a China, a ideia seria um projeto esportivo, mas Deus não abriu as portas naqueles dias. E nós conhecemos esse movimento, o BAM, que é Business as Mission, que é o quê?
é uma integração de negócios e missões. O chinês, ele é extremamente louco, apaixonado para fazer negócio. O pessoal fala que quem ensinou os árabes a fazer negócio são os chineses. Eles são muito bons para fazer negócio. Qualquer coisa, fala em business, o chinês fala, eu estou dentro. E a gente percebeu, tanto para eu pegar o visto, permanecer lá, que nós teríamos que abrir uma empresa, e essa empresa nos dá o visto. E que nós estamos, então, associados a esse movimento que chama BAN, que muitos homens de negócios, empresários, estão usando para integrar missões nos negócios. Por exemplo, a China é proibido você montar um seminário. Nós temos um americano, engenheiro, ele foi para a China, ele fez um contrato com a Motorola, abriu uma fábrica dentro da China, que presta serviço para a Motorola. Essa fábrica, o pessoal trabalha 10 horas por dia. 8 horas de trabalho, 2 horas, ele vai para uma classe bíblica, onde ele ouve falar de Jesus, onde ele aprende a Bíblia, e ali, na verdade, tem um programa que é um seminário, que treina esses empregados, e depois eles são obrigados a fazer só um projeto, 2 anos de contrato. Quando eles saem dali, é um missionário formado. Aceitou Jesus, foi treinado pela Bíblia, dentro da fábrica. Eu até estou sugerindo o nome dele, para ele ser um dos preletores aqui da CEPAL. Ele já montou 8 fábricas assim. Ele, na verdade, ele não é um empresário, ele é um bivocacionado. Ele é um missionário que está usando essa plataforma dos negócios. A grande diferença de todos os métodos que eu mencionei aqui, do vocacionado, do missionário de carreira e do fazedor de tenda, é que o bivocacionado, ele é um protagonista ativo. Ele é o cara que tem que fazer acontecer. Ele está lá fazendo negócio, mas ele é o cara que põe a mão na massa, que cria oportunidade. Então, ser criativo hoje é você também ser missional. Eu fui para a China, estamos fazendo negócios, mas estamos plantando igreja, levando pessoas a Cristo, porque esse é o objetivo. Então eu sou o protagonista, aqueles médicos que estão no nosso time, a psicóloga, o engenheiro naval e outros que estão no nosso time, o CEO da Siemens, da Alemanha, que é parte do nosso time, eles estão evangelizando. Todos, uma vez por semana, tem um pequeno grupo de pessoas locais que vão à casa deles para estudar a Bíblia. O que segura eles lá não é o salário ou a posição que eles têm, é a consciência. Deus me chamou para evangelizar o mundo e alcançar as pessoas. Ele é o protagonista, ele é missional, porque ele está agregado ao movimento que Jesus começou há 2000 anos atrás, que é a evangelização dos homens, trazer os homens de volta para Deus, ensinar o arrependimento, ensinar como o Deus que é invisível, mas não é, e é perceptível, tem um plano para a humanidade, através de Jesus, e o Evangelho é o poder de Deus que vem para transformar e trazer criar um novo homem que Deus está fazendo em Cristo. Essa é a nossa consciência ser missional. É intencional. Nós temos, eu vou mostrar daqui a pouco, o pessoal, mas como a igreja na China não é proibido? É proibido, a igreja tem a igreja oficial, tem a igreja nas casas, a igreja doméstica. Mas tem uma terceira alternativa que não tem regulamentação legal na China. Agora em maio eles vão discutir isso. Nós podemos fazer reuniões, tipo um jantar ou um aniversário, e aí nós treinamos as pessoas, e eles convidam 3, 4 pessoas, e nós fazemos um jantar, e ali traz alguém que dá testemunho, nós cantamos, louvamos a Deus, mas aí dá um testemunho e nós fazemos um apelo, se a pessoa quer que a partir daquela data crê em Jesus. E assim nós estamos fazendo. Ser criativo, não dá para montar igreja, não tem templo. A nossa igreja, por exemplo, funciona no meu prédio, num condomínio. O meu condomínio tem um restaurante, tem uma sala grande, bonita, que vocês vão ver daqui a pouco. É lá que nos reunimos dominicalmente. De manhã um grupo internacional, à tarde os chineses. Não temos pia batismal, então a gente tem que batizar na banheira. Não tem jeito. Não pode, é proibido na China fazer batismo público. Então, eu estou tentando dizer que nós somos intencionais em todas as nossas ações. Quando vai acontecer alguma atividade, a nossa pergunta é: vai poder testemunhar? Não, então não quero me envolver. Esse negócio que nós estamos fechando, por exemplo, foi um empresário brasileiro daqui buscar um parceiro para montar uma fábrica de moto aqui no Brasil. E é um irmão.
Então eu contatei uma empresa chinesa, eu fui o intermediador. Essa empresa, o dono dela é o 8º homem mais rico da China. Nessa negociação, o vice-presidente teve que vir para o Brasil. Eu viajei com ele, do lado dele, fiquei com ele, traduzi para ele. Comecei a conversar com ele, disse, olha, eu sou do Partido Comunista, como você sabe, o meu chefe foi governador de Chongqing, é do partido, e assim eu também sou vice-presidente, meus filhos também são, e vai com toda essa... E você, o que você? Eu creio em Jesus. E fomos, depois quando ele veio para Goiânia, foi dar 2 dias de férias, nós fomos para Caldas Novas, lugar de água quente, e ele foi comigo. Ele, no começo, em Xangai, não acredita em Deus. Chegando lá, nós estávamos olhando aquele rio quente, uns peixes. Eu falei, Nick, Nijenda, Nibuciansi Yoshama. Na verdade, você não acredita em Deus? Como você acha que isso apareceu? Ele é admirado da natureza. Aí ele falou, Luiz, esses 2 dias eu estou começando a acreditar em Deus. Aí ele voltou, o contrato teve uma tensão de advogados, uma briga muito grande no negócio. Aí ele falou para mim, Luiz, todo o projeto vai de água abaixo, porque nós temos condições que o brasileiro está pedindo, não vai acontecer. Eu falei, Nick, eu vou orar a Deus, eu vou falar com Deus. Ele falou, então ora. Eu acho que Deus vai fazer mudar o coração do seu presidente e do nosso parceiro no Brasil, para que esse projeto não caia. São 6 meses de trabalho. Já foi investido quase 5 milhões de reais. O tempo. Aí ele ligou para mim e falou assim, Luiz, você orou? Orei. Então Deus respondeu, está tudo certo. Agora ele liga para mim, hey my friend, hey, how are you? Nick, você crê em Deus? Deus existe. Por causa das suas palavras, do que eu vi na sua vida, do que você está fazendo, eu agora acredito que existe Deus. Falei, opa, agora tá bom. Agora você tem que acreditar quem é Jesus. Que na China falam que religião é para manipular os orientais, para levantar riqueza. Agora eu estou falando mais de Jesus para ele. Jesus é Deus. Ele falou, mas como é difícil, Deus está no invisível. Eu falei, não, peraí. O Deus invisível, a gente pode ver ele está aqui. Jesus é a imagem do Deus invisível. Vamos começar a ler o Novo Testamento e você vai ver como Deus é. A última vez que falei com ele, ele falou, Luiz, eu estou lendo o Evangelho de João. E a Bíblia que você me deu. Esse Jesus, ele é especial, hein? Eu falei, ele é especial. Então nós vemos se essa oportunidade vai gerar esse momento, essa oportunidade que está aparecendo, vai gerar circunstância onde eu posso testemunhar de Jesus. Se gerar, eu estou dentro. Se não gera, então é isso que é ser intencional. Ok? Então vamos para frente ali. Tem que ser eficaz. O que nós falamos como eficaz? Qual é o objetivo? Levar pessoas a Cristo, certo? Se o meu plano, o meu método não leva pessoas a Cristo, meu método não está funcionando, provavelmente. Ou melhor, a minha ação não está sendo objetiva, não está sendo eficiente. Porque a pessoa pode dizer, eu não quero Cristo, mas eu testemunhei. Evangelizar, segundo o Comitê de Lausanne, é compartilhar Jesus com uma pessoa de tal maneira que ela possa fazer uma escolha entre aceitar ou rejeitar Jesus. Então toda a comunicação tem que ser feita com essa clareza, a ponto da pessoa entender quem é Cristo, para ela fazer uma escolha, uma decisão. Eu quero Cristo ou vou rejeitar Cristo? Isso é fundamental. E ser eficiente é você chegar nesse nível, em que a pessoa está consciente quem é Deus, quem é Jesus, o plano divino, e que está disponível para ele. E que ele deve ser confrontado, sim. É proibido na China, mas nós temos que obedecer mais a Deus que os homens. E nesse confronto nós estamos vendo centenas de pessoas fazer a opção certa, porque o Evangelho é maravilhoso, é irresistível. Imagina, quando a pessoa sabe quem é Jesus, se torna irresistível. Maravilhoso olhar, não tem a música? Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo o meu viver. O olhar de Cristo, o toque de Jesus. Jesus é irresistível. A igreja que tem Jesus no centro, coordenando, essa igreja vai ser irresistível. E ser eficiente é chegar nesse ponto. Bem, nós criamos essa empresa, que é a Doxa, que é a empresa que está nos dando visto. Temos um escritório agora em Xangai, porque também nós não mentimos. Falamos que, não, nós também fazemos negócio. Tem
um irmão alemão que é vocacionado para lidar com o negócio, ele coordena lá o escritório, ele que recebe, eu ajudo, eu faço a parte de relações públicas, nós trabalhamos mesmo. Mais de 50% do nosso sustento vem desta empresa, que é um irmão que investe nessa empresa e ele quer que eu use parte desse dinheiro para o nosso sustento. Ele tem essa visão de estar envolvido. Com o nosso trabalho lá, de tudo isso que eu falei, nós estamos plantando uma comunidade, naquilo que você pode chamar de Avenida Paulista de Xangai, no coração da cidade. O nosso sonho, eu falo, é nós temos uma grande igreja no centro de Xangai. É um dos lugares mais visitados da China, cidade maravilhosa. O pastor Samuel, que está aqui, já esteve lá algumas vezes. E nós estamos plantando uma igreja. Quando eu cheguei lá, pessoal, você vai fazer o quê? Alguém escolheu onde eu ia morar e arrumou um apartamento bem ali. E eu comecei a perceber, não tem nenhuma igreja, nenhuma movimentação. Então, nasceu na nossa igreja, há um ano atrás, com 2 pessoas, a gente começou esse trabalho. E é investir na comunidade. A nossa comunidade tem crescido e tem recursos. Um plano que a gente tem do nosso time lá, então, há só em Xangai mais de 50 mil crianças que têm problemas de defeito. Nascem e vão para o orfanato do governo. Essas crianças ficam disponíveis para serem adotadas. Só que elas nunca são adotadas, porque elas têm defeito físico. Não anda, tem um problema na cabeça, os lábios aqui cortados, como falar isso lá? Leporinos, essas coisas. Então, tem um doutor, nós estamos na nossa comunidade adotando essas crianças, estamos abrindo um lar onde essas crianças vêm, ficam ali, o governo libera, aí nós temos que consertar as crianças, fazer operação, perna, braço, costela, tem umas que não tem osso, um casal da nossa comunidade adotou, e aí depois que essa criança estiver boa, aí a gente então põe ela para adoção, e ela pode ser adotada, senão ela vai ficar no ostracismo. Se você visitar, não está no ar da internet não, tá? Esse, né? Visita a China, os orfanatos parecem um verdadeiro chiqueiro, crianças, principalmente meninas, jogadas, porque ninguém quer menina. Ou nasceu, ficou na rua, e o governo não liga. Lembra, o governo é comunista, pessoas são totalmente matéria. Não tem nenhum valor. Então, nossa comunidade está entrando nesse projeto de preparar as crianças para serem adotadas, crianças com defeito. Nós também estamos envolvidos no programa de treinamento de líderes. A igreja que nós iniciamos, domingo de manhã, é um grupo internacional, apesar que tem muitos chineses, e à tarde um grupo de chineses. Esse grupo de chineses tem um líder, professor Yang. Ele foi professor de uma universidade politécnica em Xangai, ele agora saiu e ele assumiu a liderança desse grupo. A igreja tem 200 pessoas, ele que coordena esses jantares, ele e a esposa. A igreja está crescendo muito e ele foi criado um seminário para treinar. Nós temos 400 alunos. São por módulos, é um seminário clandestino, não tem lugar, é onde der. O pastor Samuel, que está aqui, está indo em outubro para dar uma aula para esse grupo. Dentro desses 400, 10% deles querem ser missionários transculturais, querem ir para o Oriente Médio, ou para áreas da Ásia, onde não tem missionário. Estou falando da China, gente, não é dos Estados Unidos, não é da Coreia, China, onde há pouco tempo tudo era proibido. Deus, eu costumo falar, os missionários foram expulsos da China, mas Deus nunca deixou a China. O que Deus está fazendo na China hoje é tremendo, tremendo, tremendo. Eles têm um plano de treinar, nos próximos 10 anos, 20 mil líderes. A igreja na China, pelo menos 10 mil pessoas se convertem por dia na China, aceitam Cristo. Porque cada cristão que vem para uma congregação, ele é treinado para levar outros a Cristo no boca a boca. Não tem TV, não tem programa, nada, é tudo proibido, mas o boca a boca. A gente faz reuniões, domingo agora, na nossa reunião, alguém ligou para o Orleus e falou, vocês não estão aqui, nós temos um problema. Qual o problema? Não tem mais cadeira. Não tem onde pôr gente. As pessoas estão com sede de Deus. E nós precisamos treinar líderes. Fazendo missões locais. A nossa comunidade não tem 1 ano, já adotamos um missionário para trabalhar num grupo que não tem nenhuma igreja lá, um casal, que eles serão o primeiro cristão naquela comunidade. Não é sustento do Brasil, da nossa igreja que nós começamos, eles patrocinam isso, vão patrocinar o lar, patrocinar missões.
Nossa comunidade lá está levantando roupa. Tem muita gente na cidade que vem, é como São Paulo ou Xangai, que vem de fora e não tem para onde morar, onde ir. Então nós temos 2 alemãs missionárias que trabalham nas ruas. A nossa comunidade recolhe roupa, põe na mão delas e elas vão e distribuem aos como fala o pessoal de rua? Os mendigos. Como fala? Os sem teto. Em 1 ano. Por isso que missões, qualquer igreja pode fazer. Tem igreja de 30 anos que não faz missões ainda, não entendo por quê. A nossa já nasceu fazendo missões, amém. Se o Edson estivesse aqui, o pastor Edson Queiroz, que é o nosso pastor, aleluia, irmãos. Ok, gente. Eu vou passar daqui a pouco um vídeo para vocês verem, mas antes disso, eu quero desafiar você a pensar que você pode ser útil. Existe uma dinâmica que a gente vai fazer bem rápido, que é simples, mas eu espero que eu possa cumprir o objetivo. O nosso modelo não é William Carey, Hudson Taylor. Nosso modelo tem que ser Jesus. Tá certo? Nosso modelo tem que ser Jesus. Então imagina, isso aconteceu há alguns anos atrás. Nós tínhamos uma conferência de jovens e essa dinâmica foi dada e eu achei interessante. Então, por causa do tempo, eu vou falar da história e você vai entender. Nós estávamos numa conferência de jovens asiáticos. E tinha coreano, japonês, chinês, indonesiano. A dinâmica é a seguinte: imagina você aqui, pensa agora comigo, vem comigo aqui, todo mundo. Durante 3 anos, Deus chama você e fala, eu vou dar 3 anos para você e você vai ter que evangelizar o mundo. E você pode usar qualquer recurso que você queira, qualquer recurso. No mundo, dinheiro, avião, o que você quiser, ok? Durante 3 anos. Então nós demos 10 minutos, em grupos de 4, para cada um trazer uma proposta. Em 3 anos, é dado a você todo o poder mundial para você evangelizar o mundo. O que você faria? Qual seria o método, o programa que você faria? O que você faria? Então, vamos falar, os japoneses. Os japoneses disseram que montariam um satélite, um telão no céu, e colocaria o Michael Jackson, naquela altura, o Michael Jackson, pregando, dançando e pregando para o mundo inteiro ouvir, usando a mídia. Os coreanos falaram o seguinte, são mais, sabe, o coreano é, né, macho da Ásia. Falou que eles fariam uma parede e colocariam um franco atirador aqui. Aceita Jesus ou não? Os coreanos. Os de Hong Kong já foram mais chineses, né? O que é importante? Não, comida. Eles já tiveram a ideia seguinte: a gente estoca toda a comida do mundo aqui e manda fazer uma fila. Aí o que chega, quer comer? Quero. Aceita Jesus. Ah, então não come. Esse é o método deles. Agora, você já pensou que Deus fez isso com Jesus? Chamou Jesus e falou, você tem 3 anos para descer lá embaixo e evangelizar. O que Jesus fez? Abre sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2, 6 a 7. Alguém pode ler para nós? Capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o que Jesus fez. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que Jesus fez? O método dele? Se tornou servo. Não quis usar o poder. Ele tinha o poder para usar, o recurso de mídia. Ele poderia fazer, mas ele se tornou servo. O chamado hoje para ser irresistível é você ter a postura de servo. Eu sei que no Brasil é uma onda de querer subir, estão se criando uma escala, bispo a ser bispo, anjo, arcanjo, estão indo lá para cima, e Jesus é diferente. Ele desce, convém que ele cresça e eu diminua. Ser servo. As culturas estão abertas para receber pessoas que estão prontas a ir para lá para servir, como William Carey, como Hudson Taylor, como Carlos Study, e como o Dr. Lincoln, como outros que estão indo, a Shaila, que está no nosso time lá, para servir. Então, qualquer método que você faça, você coloca essa plataforma de servir. Ir à sua comunidade para servir. Contemple as necessidades em volta da sua vila
onde está a sua igreja? Qual é a necessidade? Quando aqueles homens fazem o buraco e chegam, Jesus olha e bate nas costas do mendigo, seus pecados estão perdoados. Que fé que aqueles... Não foi a fé dele, foi a fé daqueles homens. Foi a criatividade daqueles caras que Jesus falou, eu nunca vi tanta fé. Os fariseus estavam do lado, começaram a criticar. Por falar nisso, quando você vai mudar, vai ter um novo método, você pode esperar que você vai ser criticado, não entendido. Então você tem que ser corajoso para implementar mudança, criar novas formas de evangelizar. Vai ser criticado, mas o importante é agradar a quem? A Jesus. Jesus ficou agradado. Então o método de Jesus é servir as culturas, prestar serviço na cultura hospedeira. É um pouco diferente apenas de mandar um missionário para lá e para evangelizar.